boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do Jornal Virtual na Quarentena. Meu nome é Rebeca e no dia de hoje a gente vai falar sobre o livro Ratos e Homens do autor John Steinbeck. Bom, eu trouxe vários especialistas para conversar com a gente e também trouxe perguntas dos nossos telespectadores. Antes de eu ler as perguntas, eu gostaria de passar para a nossa especialista em biografia, Maria Eduarda, que falará um pouco mais sobre os detalhes do livro e do autor. Bom dia, Maria! Você pode nos falar um pouco? Bom dia, Rebeca! Bom, sobre o autor John Steinbeck, ele nasceu em 27 de fevereiro de 1902, em Salinas. Sua cidadania é norte-americana. Em 1920, John ingressou na Universidade de Stanford e, em 1925, começou a trabalhar no jornal American, de Nova York. Depois de um tempo, o autor estreou na literatura em 1929, com A Taça de Ouro. Steinbeck teve 30 obras ao todo. 17 delas foram adaptadas para filmes para Hollywood. Em 20 de dezembro de 1969, ele faleceu em Nova York. Um livro famoso escrito por John Steinbeck foi o Ratos e Homens, publicado em 1937, que originalmente é escrito em inglês. Teve uma tradução portuguesa e, em seguida, teve adaptação para o português brasileiro. Obrigada, Rebeca, com vocês. Obrigada pela colaboração, Maria. E agora nós iremos para as perguntas dos telespectadores. Começando com a primeira, que veio de Catarina Borges, de Atibaia. A Catarina perguntou: o gênero do livro é novela, mas o que realmente é uma novela? Bom, Catarina, eu tenho a pessoa exata que irá responder a sua pergunta. Passo o ponto para a Júlia Pupil. Fala, Júlia. Bom dia! É isso mesmo, Rebeca. A novela é um gênero textual que se encaixa com o meio termo entre o conto e o romance. São narrativas de ritmo rápido, com várias formas de complexidade nas tramas, podendo colocar e tirar personagens durante o decorrer da novela. No meio dessa trama, pode-se incluir pequenas histórias que podem alimentar ou até mesmo modificar o desenrolar da história principal, deixando o telespectador sem saber como será o final. Personagens principais podem ficar menos aparentes no processo, onde essas pequenas histórias dariam muito mais sentido naquele momento. Uma das características que uma novela precisa ter é suscetividade, tempo, espaço, linguagem, personagens, enredo e foco na narrativa. É isso, Rebeca. Passo a palavra para você. Ótimo! Muito obrigada! Bom conhecer um pouco mais sobre novela, não é mesmo, gente? Bom, temos mais uma pergunta que acabou de chegar aqui. Deixa eu só dar uma olhada qual o nome. Veio da Daniela, de Campos do Jordão. Interessante o livro, porém não entendi o título. Obrigado pela sua pergunta e colaboração neste nosso jornal. Maria Pazin poderá nos responder um pouco mais sobre porquê desse título, né? Oi, Maria, bom dia! Boa noite, Rebeca. Obrigada pela oportunidade. Daniela, que boa pergunta. Existem várias interpretações, mas aqui vai a minha. Primeiramente, com o título Ratos e Homens, podemos interpretar com a época que se passa a história. Ela passa depois da crise de 1929, então a situação econômica de várias pessoas estava no brejo. Ou seja, muito ruim. Assim, as pessoas privilegiadas são os homens, e o resto da população, os ratos. Também existe outro tipo de comparação. O personagem Lenny, por causa de seu problema mental, ele era delicado e agitado, como um rato, e tristemente caiu na armadilha seguindo o queijo. Vou deixar suspense para dar aquela vontade de ler o livro. Espero ter ajudado. Voltamos com Rebeca. Belíssima interpretação, Maria. Ainda não havia pensado nesse porquê do título. Continuando a nossa interação com os nossos telespectadores e ouvintes. Bom, temos a pergunta agora de Roberta Miranda, que nos perguntou: Lene gostava de acariciar os ratos, porém, o que o rato representa? Nossa, até essa eu não tinha parado para pensar ainda, essa eu tô na dúvida. Mas quem poderá nos ajudar é a Rafaela.
Bom dia, Rafa! Você poderia nos responder essa pergunta? Certo. Muito bom dia, Rebeca. Muito bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Então, Roberta, o rato, primeiramente, ele é representado, ele foi criado no livro do Ratos e Homens, baseado num poema chamado To a Mouse, de Robert Burns. Nesse poema é retratado um rato que tem seu ninho destruído por um humano. E nesse poema, ele também mostra dois temas que são centrais no livro Ratos e Homens, que é a falta de moradia fixa e a fraqueza dos que têm menos oportunidades. A falta de moradia fixa é representada no livro pela angústia de George e Lenny e de outros trabalhadores também, que têm seu sonho de ter a casa, de terem a sua casa, de terem a sua terra, porém esse sonho é destruído por causa da Grande Depressão que passava nos Estados Unidos na época. E eu sei que você já falou, Roberta, mas vale ressaltar que no livro o animal é mencionado quando o Lenny tem alguma coisa no bolso e o George pede para ele tirar essa coisa que ele tá no bolso para dar para ele. E quando ele tira é um rato morto e o Lenny diz ter pego ele porque achava fofinho e gostava de fazer carinho. E só agora respondendo realmente a sua pergunta, o rato geralmente ele simboliza a falsa esperança. O que quer nos mostrar que mesmo os personagens tentando, trabalhando forte, fazendo tudo que os senhores pediam para eles trabalharem e fazerem, eles não iam conseguir ganhar dinheiro suficiente para conseguirem ter a sua terra, porque eles não têm oportunidade e é muita dificuldade, a época era muito difícil, etc. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Foi uma ótima dúvida. Eu adoro discutir essa questão. E é isso. Com você, Rebeca. Interessantíssima colocação, Rafa. Bom, gente, o nosso papo tá bom, mas o nosso tempo também é curto. Restando alguns minutinhos apenas, dá pra gente responder mais uma pergunta que veio do Michael de Santa Branca. Bom, achei incrível o livro, porém, quem são os ratos e quem são os homens? Quem irá nos responder essa pergunta mais complicadinha é o Gabriel. Passo para você, Gabriel. Você poderia nos ajudar? Bom dia! Olá, Rebeca. Bom dia. Posso sim. Os ratos representam o homem, de forma metafórica. Os ratos são os pobres, os marginalizados, os inferiores. São os homens que se locomovem de um estado para o outro, em busca de trabalho, vivendo em lugares sujos, com baixa remuneração, ambiente solitário, com diversas formas de exploração, trabalhando em troca de comida. O homem acaba se tornando um rato, sem saber. E é nesse contexto que os personagens George e Lenny vivem, vagando pelo estado da Califórnia em busca de emprego nas grandes fazendas. Os sonhos dos trabalhadores agrícolas se perdem quando eles se deparam com uma sociedade em que são tratados e vistos como ratos. O sonhar era só um privilégio dos homens. Crocs, na história, é considerado como rato, pois além deles serem preconceituosos pela sua raça, diziam que ele cheirava mal. E quem são os homens? As pessoas que tinham dinheiro, direitos e respeito. Os homens podem representar também a sociedade, a discriminação, a desigualdade social, o oportunismo dos mais favorecidos em explorar, em maltratar os menos favorecidos, a opressão do patrão sobre o empregado. Os personagens trazem temas bem pertinentes, da forma como a sociedade os via e da forma de como eram tratados. Através do Crocs, personagem negro, podemos ver o racismo. Já com Candy, o velho personagem, que acidentalmente perdeu uma das mãos no trabalho, podemos ver a discriminação em relação aos inválidos para o trabalho, e principalmente aos idosos. O Cully é o filho do dono da fazenda, um ex-lutador, que gosta de arrumar briga. E desde o primeiro momento implica com Lenny, sem nenhum motivo. Através da sua arrogância, prepotência e machismo, podemos ver bem a figura do homem. Termino por aqui. É com você, Rebeca. Nossa, realmente triste a situação dos homens naquela época, né? Que coisa. Nosso tempo acabou, gente. Uma pena, né? Obrigada a todos que estavam aqui ouvindo, assistindo, colaborando com as perguntas.
E tenho grandes avisos para dar, hein? Não se esqueça de usar o álcool em gel e também usar a sua máscara. E se encerra aqui mais uma edição na quarentena do nosso Jornal Virtual. Meu nome é Rebeca, obrigada por ter nos acompanhado.